Olá pessoal, sou o professor Herbert. Estou trabalhando com vocês hoje o direito civil voltado à parte no direito de família. Especificadamente hoje o nosso tema da aula é regime de bens. O tema regime de bens, logicamente ele traz um reflexo no conjunto patrimonial adquirido pelo casal durante a relação, né? Durante a questão do casamento. Esse tema, ele trata hoje do Estatuto Patrimonial do Casamento, que é regido por 3 princípios que são básicos no direito de família quando a gente trabalha com a questão e o quesito patrimonial. Quais são esses 3 princípios? O princípio da liberdade de escolha, o princípio da variabilidade e, com o Código Civil atual, veio uma possibilidade que é o princípio da mutabilidade, ou seja, o poder eu ter a possibilidade de mudar o regime de bens, mesmo depois de casar. O princípio da liberdade de escolha é um princípio básico. O nosso Código Civil ele é baseado, né, ele traz aí algumas semelhanças com o Código Civil francês. E todos nós sabemos que a França foi aí o berço do iluminismo. E o primeiro princípio que lá se discutia era da liberdade, né? Então, de nada adiantaria eu falar assim, fulano, João e Maria, brasileiros, querem se casar. Tá, mas eles têm a liberdade de escolher o regime quanto aos bens que eles irão adquirir? Porque se eu trago, quando a gente estuda o direito das coisas, o direito à proteção à propriedade, ele também vai ter reflexos na questão do casamento. Então, João e Maria, ou João e João, ou Maria e Maria, enfim, se as pessoas decidem se casar, elas têm que ter a liberdade de escolha quanto ao regime que bem lhes aprouver. É o que traz a redação do artigo 1639, que daqui a pouco eu vou estar abrindo com vocês e vou estar explicando isso melhor. Atualmente, no país, no Brasil, vem o segundo princípio, o princípio da variabilidade ou o princípio da variedade, em que nós temos aqui abaixo, vocês conseguem observar que nós temos 5 regimes de bens no Brasil. Eu gosto de fazer a divisão em 3 regimes de comunhão e 2 regimes de separação. Eu gosto de distinguir o regime da separação legal ou obrigatória com o regime da separação convencional, que mais à frente em outras aulas eu vou explicar melhor para vocês. A nossa aula de hoje, o tema vai ser voltado ao regime da comunhão parcial. Então, aqui de forma básica, eu trago para vocês 5 regimes existentes no Brasil, sendo 3 regimes de comunhão, comunhão parcial, comunhão universal e a participação final nos aquestos. Esse nome esquisito aí também vai ter uma parte específica, de uma aula específica, só sobre o regime de participação final dos aquestos. E outros 2 regimes, de outro lado, 2 regimes de separação. Inclusive eu faço um asterisco para vocês depois conseguirem estudar de forma melhor e mais profunda, quanto ao regime de separação legal, que eu marquei ele como regime de separação, mas depois nós abordaremos a ressalva aqui que a súmula 377 do STF fala, tá? Mas tem em aulas futuras. Então, dando prosseguimento, eu trago para a gente aqui as disposições gerais sobre o regime de bens no casamento. O artigo 1639 ele traz a seguinte redação: é lícito, ou seja, é permitido aos nubentes e garantido pelo Estado, né, é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Tem 2 regras. Quais são as 2 regras que trazem consequências na relação patrimonial para o casamento? Parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. E o parágrafo 2º estabelece que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, ou seja, os 2, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Essa especificidade aqui do parágrafo 2º é o princípio da mutabilidade. Foi um introito que o Código Civil atual trouxe. Ele trouxe essa possibilidade do casal poder alterar o seu regime de bens, desde que cumprido 3 requisitos. Primeiro, que se dê através de um processo judicial. Não é?
e que esse pedido, esse processo judicial, seja formulado por ambos os cônjuges. Logo após, o juiz vai verificar o pedido, as razões invocadas, e um terceiro requisito é justamente saber se não estará afetando ou trazendo prejuízo a terceiros. Mas isso aqui nós já abordamos em aulas passadas com o tema pacto antinupcial. Hoje, especificadamente, eu vou falar com vocês do regime da comunhão parcial. Então, trago aqui uma introdução, e é um fato social e bem conhecido de todos nós brasileiros, que no Brasil, geralmente, as pessoas elas não têm o costume de fazer uma opção de regime, mediante um contrato antinupcial. Quando a gente fala de um pacto antinupcial para um casal de noivos, geralmente eles não têm muito essa questão de estar discutindo. Até porque, às vezes, eu falo que é uma questão social, porque o brasileiro, geralmente, ele não discute contas com o seu cônjuge. Ele não discute bens ou patrimônio com o seu cônjuge, dívidas. Então, é uma situação social que acontece no Brasil, em que não é costumeiro. Lógico, não é uma regra geral, mas eu falo que é um costume social que, com o advento e com o conhecimento a cada dia que o pessoal tem tido da legislação, tem melhorado essa questão, não é? Quanto ao bem ou quanto à escolha de regime de bens no seu casamento. Desde uma alteração que o Brasil sofreu, em 1977, foi a lei do divórcio. Antigamente, o casal, até por um resquício de uma questão, se a gente fizer uma análise histórica, por um resquício de influência da igreja dentro da formulação de leis, tanto igreja católica, igreja evangélica, então tinha uma influência muito grande anterior a esse período, tanto é que o direito canônico ainda se discute a questão da impossibilidade de um divórcio. Então aqui nós temos essa legislação, que é anterior a 1977, não se discutia o divórcio. Então, se não se discutia o divórcio, por que é que eu teria que tratar em relação patrimonial? Se, historicamente, você poderia pensar, e até com os dogmas da igreja, quando se casa, se torna duas pessoas, se torna uma só pessoa, um só corpo, né? Então, posterior a essa lei do divórcio, em 1977, nós tivemos aí uma alteração. O regime legal que vigorava antigamente era o regime de comunhão de bens. Se você pegar, por exemplo, a certidão de casamento do seu avô, da sua avó, que se casaram provavelmente antes de 1977, você pode analisar lá que lá vai estar escrito assim, regime de comunhão de bens. Tá, mas que comunhão é essa? Né? Aquela comunhão, se o casamento foi anterior a 1977, era o regime da comunhão universal. A isso nós chamávamos, então, aquele regime à época, de regime legal supletivo, né? Que hoje o regime legal supletivo no Brasil é o regime da comunhão parcial. Então é o que eu trago aqui a explicação. O regime da comunhão parcial passou a ser o regime legal, ou a gente chama de supletivo. Ou seja, o que significa? É aquele aplicável no caso, quando os cônjuges não optem por outro. Como assim eles vão optar por outro? Através do pacto antinupcial, que foi discutido em aulas passadas. Dando prosseguimento, eu trago aqui também para vocês um conceito do regime da comunhão parcial. Vou ler aqui de forma singela e simples para vocês conseguirem me acompanhar a linha de raciocínio. Podemos definir o regime de comunhão parcial de bens como aquele que há, em regra, a comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso na constância do matrimônio, por um ou ambos os cônjuges, preservando-se, assim como patrimônio pessoal e exclusivo de cada um, os bens adquiridos por causa anterior ou recebidos a título gratuito a qualquer tempo. Vou explicar melhor isso daqui. Quando eu faço essa linha histórica, muitas vezes a gente conhece e vê em filmes AC, DC, aqui no direito de família é antes do casamento, depois do casamento. De forma, a grosso modo, eu coloco para vocês aqui, antes do casamento, os bens particulares são tidos como bens particulares, em que agora nós faremos a análise do artigo 1659. E depois do casamento, os chamados bens aquestos, ou bens comuns. Então eu simplifiquei e coloquei da seguinte forma. Simplificando, é como se houvesse uma separação do passado e uma comunhão do futuro, em face daquilo que o casal, por seu esforço comum, conseguiu amealhar. Trata-se então de um regime conveniente, justo
e equilibrado. Tanto é que é o regime chamado regime legal supletivo, que é o mais popular, é o que mais ocorre e o mais, na prática, na praxis, hoje o mais comum é o regime da comunhão parcial. E aqui agora eu trago para vocês o rol dos bens excluídos da comunhão. Esse rol é um rol taxativo, tá? Ele vai exaurir-se em si mesmo, então, de certa forma, é quase que um decoreba, mas acaba que a gente, vou ler com vocês um a um, vocês conseguirão entender que é uma situação bem lógica, são situações de lógica. Quer ver? Quando eu pego aqui com vocês, por exemplo, excluem-se da comunhão, ou seja, não dá o direito à ameação, não traz o direito de ser um bem comum. Lembrando que quando eu falo com vocês, geralmente nos primeiros encontros em direito de família, eu falo que um dos objetivos da família é que o casal tenha o mesmo objetivo, que eles dividam, eles trabalhem em um prol comum, que eles sejam sócios no mesmo sonho. Então, quando eu falo da questão comum, comunhão, eu entendo a questão que dá o direito à meação. São meios, são sócios. Não é meia, é meação, tá bom? Às vezes a gente goiano costuma falar meia, tudo é meia. Mas enfim, o artigo 1659 ele traz para a gente esse rol. Iniciando aqui o inciso 1, ele coloca para a gente a seguinte redação. Excluem-se da comunhão, inciso 1, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem posterior, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Muitas vezes a gente tem dúvida sobre o que é subrogado. É aquele bem trocado, né? Eu tinha uma casa antes de me casar, casei, vendi essa casa e comprei uma mesma casa, outra casa, de mesmo valor. Notem que eu falei a situação de mesmo valor, certo? Isso é subrogação, isso é uma troca. Então é pela lógica. Se eu trabalhei primeiro com vocês a questão da comunhão, se é comum, tem que ter um esforço comum, senão não é sócio. Eu adquiri uma coisa antes de me casar, quer dizer que o meu cônjuge, a minha esposa, é minha sócia desse patrimônio antes de me casar comigo? Não, o esforço não foi comum, foi um esforço privado, particular, por isso não existe a questão aqui, logicamente, do direito à meação. Tá? Inciso 2. Só antes de passar para o inciso 2, outra coisa que eu lembrei aqui para falar com vocês é quando eu trabalho com essa questão dos bens subrogados em seu lugar. Eu falei agora há pouco dos subrogados de mesmo valor. Se ele ultrapassa o valor, essa parte aí então que ultrapassa, superveniente, ela entra no direito à meação. Tá? Porque se eu tenho um imóvel de 300 mil reais, vendi, era um bem particular, e agora adquiri um patrimônio de 600 mil, quer dizer que esses 300 mil que eu tive que complementar, houve um esforço comum. Então, essa parte superveniente dá o direito à ameação, dá o direito à comunhão, tá bom? O restante não, tá bom? Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Desculpa, eu dei uma explicação aqui, quanto ao inciso 1, são bens advindos de doação ou de sucessão. Você recebeu um patrimônio do seu pai ou do seu avô, uma herança, participou de uma herança em que você era um herdeiro ou um legatário, até que a sucessão aqui ela deixa em aberto, ou um herdeiro através da legítima, ou como um legado. E esse patrimônio recebido a título de doação ou sucessão, não houve um esforço comum. Então é a mesma situação. E o inciso 2, de bens particulares, ou seja, o que o cônjuge tinha antes de se casar. Da mesma forma que não entra o bônus, não entra também a questão do ônus. Inciso 3. As obrigações aqui anteriores ao casamento. Como assim? Obrigações anteriores ao casamento. Antes de me casar eu tinha uma dívida, né? Eu tinha uma dívida aqui junto ao banco, e aí minha esposa ou meu esposo vai participar dessa dívida? Não. Da mesma forma que se o cônjuge não contribuir em nada para a aquisição, para o bônus, como ele não contribui em nada também para a obrigação, no ônus, ele também
não vai sofrer interferências, tá bom? E aí o inciso 4 também nos coloca aquelas obrigações que são provenientes de atos ilícitos. O que isso quer dizer? Obrigações provenientes de atos ilícitos. Ou seja, elas também não se comunicam, uma vez que a responsabilidade decorrente de um ato ilícito, ele não pode ultrapassar a pessoa do seu próprio autor, não é? A pena não passa do apenado, então por aí vai. E aí vem uma questão interessante, é o inciso 5, enquanto advogado já tive um caso desse na prática, de bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, não é? Vou dar um exemplo para vocês aqui a grosso modo. O cidadão era médico, casado com uma médica também. Na verdade, eu vou dar outro exemplo. Ele médico, casado com uma dona de casa. Ela não trabalhava. Não trabalhava entre aspas, não tinha renda. Só que, ao apresentar a proposta de divórcio, esse cidadão médico, ele era dono, sei lá, de uma clínica de raio-x, né? E uma máquina de raio-x vale muito dinheiro. E aí ele fala assim, não, mas aquilo lá é instrumento da minha profissão, eu fui orientado pelo meu advogado, que instrumentos de profissão aqui são de uso pessoal, eles não entram aqui na comunhão, eu não sou obrigado a dividir isso daqui. Notem que, por exemplo, uma máquina dessa poderia valer R$1 milhão, então, de certa forma, quer dizer que ela não teria direito à ameação desse patrimônio? Não é isso. Esses instrumentos de profissão, quando a legislação coloca, a gente faz aqui também uma análise, eu já expliquei isso para vocês, que a análise que nós fazemos também dentro de uma interpretação também é um quesito histórico, né? É um quesito histórico. Então, quer dizer que esse tipo de instrumento de profissão não venha a englobar esse patrimônio, como é o caso de uma máquina que compõe uma clínica. Então, não. Nesse caso, uma máquina que compõe uma clínica, ela entra sim e dá o direito ao cônjuge a questão da comunhão. Da mesma forma, vem aqui os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, motepios e outras rendas semelhantes. Pensão. Tive um primeiro casamento, recebi a pensão por morte advinda do INSS ou de um regime próprio da minha ex-esposa, não é? Então agora eu vou divorciar e, sei lá, era funcionária pública do Estado e tinha lá uma renda, um salário de R$20 mil, e eu recebo uma pensão de R$20 mil. Quer dizer que agora no meu segundo casamento, quando eu fizer o divórcio, eu tenho que dividir essa pensão? Não, porque é um quesito de uso pessoal. Outra questão que às vezes nos chama atenção são os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, em que teve uma decisão do STJ quanto à questão do uso aí de 2014, 2015 para cá, né, teve um boom na aquisição da casa própria. E a maioria do pessoal utilizava através do FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí chegou essa questão a ser discutida no STJ, se bens adquiridos com o uso de FGTS deveria entrar no direito à ameação. O STJ teve um entendimento que sim, né? Mesmo com o uso do FGTS, aquele patrimônio entra no direito à ameação. E o STJ ele é um tribunal, hoje um tribunal político. Logicamente ele deve ter feito uma análise aí a título de ordem econômica, para pensar numa questão dessa. E aí, complementando o rol dos bens excluídos da comunhão, vem o artigo 1661, que coloca: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Geralmente quando há uma cláusula de incomunicabilidade. E agora, prosseguindo, a gente trabalha com o rol dos bens incluídos na comunhão. O artigo 1660, que também nos traz aí um rol taxativo. O artigo 1660 fala, entram na comunhão, ou seja, me dá o direito à ameação. Os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, sou casado com Maria, e na constância do casamento eu fui comprando inúmeros imóveis, muita coisa, mas eu registrava só no meu nome.
pensando o seguinte, se vier a ocorrer um divórcio, eu estou seguro porque esse patrimônio está só no meu nome. Não é bem assim. Aqueles bens que foram adquiridos por título oneroso, ainda que em nome só de um dos cônjuges, eles entram e dão o direito à meação, entram na comunhão. Inciso 2, a mesma questão. Os bens adquiridos por um fato eventual. Fato eventual, quando nós estudamos no primeiro período, nós sabemos que é algo futuro e incerto. Não é? Com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Um exemplo prático disso daí é quando a pessoa joga na Mega Sena. Ela joga na loteria, ganha um determinado prêmio, e, sei lá, de 20 milhões de reais. Imagina o seguinte, fui eu que joguei, não teve aí o concurso de trabalho do outro, nem despesa dele, então quer dizer que esse patrimônio, esse bem que eu, esse valor aí que eu adquiri, ganhei no prêmio, eu tenho que dividir? Tem. Os bens adquiridos por fato eventual também entram na comunhão. O inciso 3 também trata para a gente os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Notem que aqui está em favor de ambos os cônjuges. Eu faço uma doação para o meu filho e a minha nora, certo? Eu fiz a doação em nome dos dois. Diferente aqui do 1659, quando coloco, quando eu coloco os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, ou seja, só a ele. O 1660 é diferente. Ele fala os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Legado, deixa um testamento em nome de Maria e João, certo? Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. E o interessante é que a legislação não faz distinção de que tipo de benfeitorias seriam essas. Benfeitorias necessárias, úteis, voluptuárias, nada disso. Qualquer tipo de benfeitoria, mesmo que seja uma benfeitoria voluptuária, ela entra, mesmo que seja um bem particular, essa benfeitoria entra no direito à meação, no direito à comunhão. E por fim, o inciso 5, os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou ainda pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Como assim? Tem um imóvel antes de casar, e esse imóvel me gera um aluguel de 30 mil reais, um imóvel comercial. Ótimo, muito bom, não é? 30 mil reais por mês de aluguel. Eu pego esse valor todo mês e guardo ele numa poupança, imaginando a seguinte situação, aquele imóvel é meu, o que lhe rende o seu fruto, seria a extensão, também é meu, e eu vou guardar numa poupança e não estou fazendo aquisição nenhuma com esse valor, com esse dinheiro. Está enganado. Esse valor, esses frutos, tudo isso daí que vier, mesmo que seja um bem particular, ele entra no direito à meação e será dividido em eventual partilha, tá ok? Então, gente, isso daqui era o que eu tinha para falar com vocês de forma rápida, né? E espero ter sido o mais prático possível para vocês e mais claro, para que vocês compreendam esse tema, tá bom? Nas próximas aulas eu vou passar para vocês os outros regimes. Na próxima aula eu vou trabalhar o regime da comunhão universal, tá? Então agradeço a atenção de vocês nessa aula de hoje. Um abraço e bons estudos.